Vamos à palavra de Deus. Eu estou muito feliz com Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque a sua graça está sobre nós, porque a sua misericórdia nos alcança, o seu amor nos envolve. E se você está aqui nessa noite, sinta-se também abraçado, abraçada pelo Senhor, pelo nosso Deus, aquele que cuida de nós. E que coisa boa estarmos num lugar confortável para ouvirmos a palavra de Deus. Já entoamos louvores ao nosso Senhor, já celebramos, já cumprimentamos os nossos irmãos, sabe? E ter essa liberdade de, em torno da palavra de Deus, declararmos que o Senhor é o nosso Deus, isso é maravilhoso. Quantas pessoas hoje não estão tendo essa liberdade? Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão em lágrimas, estão passando por adversidades? Quantas pessoas hoje, nossos irmãos, estão derramando sangue, estão sendo mártires? Sabe, nós estamos aqui como participantes dessa obra, cobrindo a vida dos nossos irmãos. Então sinta-se nessa noite um privilegiado de estar realmente na casa do Senhor, na presença dEle, ouvindo a palavra, sendo encorajado por essa palavra, sendo edificado, por vezes exortados, consolados por essa palavra que é apta para discernir todos os nossos pensamentos. Eu não sei qual é o teu pensamento, mas o Espírito sabe. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe as suas atitudes, as suas ações, as suas intenções. E em torno dessa palavra hoje, nós queremos dizer ao nosso Deus: fala conosco. Fala ao nosso coração, ministra na nossa vida. Eu chamo você para abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. Hebreus Hebreus 12, a 14. Você encontrou? Diga glória a Deus. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vem nos comunicando assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele
a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Diante da tua palavra nós estamos, ó Deus. E a tua palavra é santa. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra é fiel. A tua palavra é apta. Ela vai onde ninguém pode ir. Ela descortina o que ninguém pode descortinar. Por isso, Deus, diante da tua palavra, curvamos o nosso coração e nos tornamos aprendizes dela, para que essa palavra seja cura na nossa vida, para que essa palavra endireite os nossos caminhos, para que essa palavra venha sobre nós e nos reposicione no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos diante de Ti. Que essa palavra, Senhor, venha trazer esclarecimento, venha discernir dúvidas, e que essa palavra, Deus, venha nos colocar como filhos e filhos amados que o Senhor tem manifestado nesses tempos. Fala com a tua igreja como o Senhor já falou comigo mediante essa palavra. E que todos nós sejamos construídos à medida da fé que vai se estabelecendo ao ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Nós estaremos hoje meditando sobre a temática Filhos de Deus. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a aceitação de uma paternidade definida. Porque por muitas vezes, em circunstâncias adversas, em momentos duvidosos, em problemas que se levantam, a primeira coisa que nós deixamos ser abalados é a nossa paternidade em Deus. Nós pensamos que alguma coisa, ou algo, ou alguém, ou lugar, ou momento, são capazes
de desestruturar uma paternidade que foi firmada pelo próprio Deus. Por isso que nós temos que ter essa conduta de falarmos sobre filhos de Deus. Porque antes de fazermos é preciso sermos. Porque antes de trabalhar no reino é necessário ser filho do rei. Porque antes de nós nos dedicarmos aos afazeres que o próprio ministério nos chama a fazer, é necessário nós termos a definição de filhos de Deus. Antes de fazermos ou deixarmos de fazer, nós temos que ter a definição que nós somos filhos de Deus. E não somente uma definição, mas uma certeza, como diz a palavra de Deus, e como o próprio apóstolo João vem nos dizendo: filhinhos, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Porque Ele mesmo veio para nos comprar e para nos fazer herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, de toda a herança, de tudo aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo, para aqueles que pelo poder do Filho se tornaram filhos de Deus. A palavra vem nos dizendo que Deus nos falou de várias maneiras, e que nesses últimos tempos, Ele tem nos falado mediante ao Filho de Deus. A palavra também vem nos dizendo, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, onde o apóstolo João, ele vem trazendo essa definição de uma forma muito clara, no capítulo 1, quando ele diz que nós, de fato, nos tornamos filhos de Deus. Ele vem nos dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele continua dizendo, ainda no versículo 4, que nele estava a vida. Ele é a vida. E ele diz que com ele também estava a luz do mundo. E o apóstolo continua dizendo, a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar nem esconder essa luz. Então ele diz, surgiu um homem enviado por Deus, o qual o nome é João. Ele veio para ser testemunha, ele veio para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio, João, não era a luz, mas veio para ser testemunha. Estava chegando a luz ao mundo. Aquele que é a palavra agora, o verbo vivo de Deus, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Então ele fecha uma parte dessa narrativa dizendo, mas todo aquele que recebeu o Senhor, que reconhecer o Senhor como Filho de Deus, ele deu o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então é um poder transformador. É um poder que nos faz filhos de Deus. E aqui no capítulo 12 de Hebreus, esse capítulo vem antecedendo a narrativa dos heróis da fé. Onde, quando nós lemos, nós começamos até muitas vezes nos encolher da nossa vida cristã, quando deparamos com os heróis da fé. Como homens que desde o princípio entregaram as suas vidas, ao ponto de não terem as suas vidas por preciosas. Esses homens foram tão estimados por Deus, esses homens foram tão reconhecidos pelo céu,
Esses homens tiveram tanta relevância em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as dispensações, a ponto que a Bíblia vem dizendo que a terra não era digna de ter esses homens aqui com eles. Então, após o autor da carta dos Hebreus apresentar os heróis da fé, então chega aqui no capítulo 12, dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos sendo rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Em primeiro lugar, nós temos que entender que essas testemunhas, elas estão aqui, elas estão mencionadas, e essas testemunhas que a palavra está dizendo são esses heróis da fé, que testemunham de um Deus poderoso, de um Deus que livra, de um Deus que sustenta, de um Deus o qual se manifesta de tal forma que quando nós olhamos para nós somos capazes de empenhar toda a nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que refletir sobre a nossa vida, o quanto de fato nós estamos determinados, ou estamos encorajados, ou estamos atrelado com a palavra que muitas vezes nós falamos: eu dou a minha vida por ti, eu dou a minha vida pelo reino, eu dou a minha vida por aquilo que diz respeito ao Senhor. Eu fiquei refletindo durante esses últimos dias, desde o dia 7 de outubro, eu refleti muito sobre o que está acontecendo ali em Israel, sobre tanto os judeus messiânicos também, aqueles que já reconheceram Jesus como Salvador. E eu fiquei pensando: Senhor, até que ponto realmente eu estou disposta a lutar pela tua causa? Até que ponto eu estou disposta a me entregar pela tua causa? Porque enquanto muitos celebraram o que aconteceu, eu fiquei pensativa. Porque havia uma grande quantidade de cristãos brasileiros lá. E na primeira bomba que estourou, eles foram os primeiros a se agoniar, e chorar, e buscar, e implorar que trouxessem eles de volta. Até que ponto, quando eu falo que eu amo o rei, é muito lindo eu andar com a bandeira de Israel, fazendo caravana para ir para Israel. É muito lindo eu estar com a estrela de Davi pendurada no meu pescoço. É muito lindo eu estar falando que eu amo o reino de Deus, eu amo Israel, eu amo a terra que o Senhor escolheu. Mas eu fiquei pensando: até que ponto realmente eu estou disposta a olhar para o povo de Deus, para os judeus? Às vezes você diz: mas os judeus não reconheceram Jesus. Mas Israel está assim de judeu messiânico. Até que ponto eu estou determinada em dizer: eu fico com meus irmãos, eu luto com meus irmãos, eu vivo com meus irmãos e eu morro com os meus irmãos. Isso me deixou muito pensativa. Porque quando a Bíblia apresenta a galeria dos heróis da fé, e eu vejo o que os homens que foram marcados pela presença de Deus fizeram, se desgastaram, se entregaram, se tornaram mártires, sofreram ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Será se o evangelho que eu estou vivendo, declarando, será que o evangelho que eu estou propagando não seria um evangelho de conveniência? Não seria um evangelho de conforto? Não seria um evangelho que eu abraço desde que não atinja a mim, não atinja a minha família, não mexa com aquilo que eu tenho, não me tire da zona de conforto? Eu achei até engraçado que tinha uma pessoa de renome lá em Israel. E quando chegou, né, ali o avião, estava no aeroporto, né? E ela fazendo uma live ao vivo, entrou ao vivo na live. Ai, irmã, e aí, aquela vozinha que vocês conhecem de onde é? Aí falou assim, chegou perto de uma mulher e disse assim, cristã, a mulher, ela cristã também. E aí, minha amada, qual foi a experiência de tudo isso que está vivendo? Nós viveremos outros momentos. A mulher olhou para ela ao vivo e disse assim, eu nunca mais volto nessa terra. Aí ela, puf, fechou a live.
até que ponto realmente eu estou compromissado? Porque Deus nos tornou filhos, não somente para privilégio, mas para responsabilidades. E muitas vezes, nós queremos caminhar somente pelo privilégio, e não pela responsabilidade. Então ele vem dizendo que nós estamos rodeados por essas testemunhas. Sabe, essas testemunhas, elas estão aqui, não é para acusar, mas para mostrar as possibilidades, todas as possibilidades que Deus tem para os seus filhos. Os heróis da fé estão aqui nessa galeria para nos mostrar que em meio a circunstâncias adversas, o Senhor está conosco, a ponto de vivermos e a ponto também de morrermos. Nos heróis da fé, nós encontramos Abel, que é uma demonstração que apesar de que tudo esteja desestruturado e haja negação e haja desobediência, pode viver de uma forma a ofertar a Deus e Deus receber como um cheiro suave na sua presença. Sabe, aqui na galeria dos heróis da fé, essas testemunhas nos mostram Enoque. E Enoque é a representação, Enoque é a figura de que é possível andar com Deus, é possível caminhar com Deus, é possível ter intimidade com Deus, a ponto de Deus levar para perto dele. A galeria, aqui os heróis da fé, também nos mostra Noé, que no meio de uma geração perversa, uma geração corrompida, uma geração semelhante à que nós estamos vivendo hoje, é possível sim receber uma palavra diretiva de Deus e andar debaixo da obediência e andar debaixo do propósito e fazer aquilo que foi estabelecido por Deus. Na galeria dos heróis da fé, como testemunha, nós encontramos também Abraão, que em obediência à palavra de Deus, sai do lugar aonde estava e vai para onde o Senhor ainda iria mostrar, numa significância de fé, onde mais importante não é saber para onde vai, mas saber onde não deve ficar. Na galeria da fé, queridos, nós encontramos todas essas pessoas. Nós encontramos na galeria da fé o José, nos mostrando que em meio ao caos familiar, Deus nos faz prosperar e abençoa a nossa descendência. E o que dizer de todos esses outros heróis da fé, do qual a palavra vem dizendo sobre eles, vem nos mostrando, vem descortinando essa galeria, para nos mostrar as possibilidades que nós temos diante de Deus, para mostrar que aquele Deus, o Deus que um dia fez, continua fazendo até hoje. O Deus que livrou, continua livrando. O Deus que deu direcionamento, continua direcionando. Sabe, queridos, e a palavra então aqui nos heróis da fé, continua ainda dizendo que esses homens, eles viveram de fé, não simplesmente para serem abençoados, mas para morrer também a fio da espada. A fé não é só para viver. Quem é filho de Deus também precisa ter fé para morrer. E a galeria dos heróis da fé vem nos mostrando a respeito disso. Então a palavra continua nos dizendo que nós estamos rodeados por essas nuvens de testemunhas. Aí ele também nos dá uma palavra. Nós devemos nos livrar. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Porque para andar com Deus, é preciso tirar o peso. Para andar com Deus, é preciso tirar o embaraço. Para andar com Deus, tem que abrir mão do pecado.
Para andar com Deus, tem que entregar as motivações. Para andar com Deus, tem que ter as atitudes direcionadas. Porque para andar com Deus, tem que mudar os hábitos. Porque para andar com Deus, meus irmãos, nós deveremos estabelecer as prioridades. Porque para andar com Deus, nós devemos abrir mão de amores. Porque para andar com Deus, nós precisamos abrir mão também do ódio. Porque para andar com Deus, nós devemos empenhar toda a confiança nele. Porque para andar com Deus, nós temos que abrir mão das nossas próprias razões e das nossas opiniões. Porque para andar com Deus, nós precisamos muitas vezes abrir mão até de pessoas que nos embaraçam nessa caminhada que nos foi proposta. Portanto, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracem, livrem-se, lança fora o peso que atrapalha. Existem pesos e existem pecados. E a palavra ainda diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que é envolvente. O pecado, ele envolve, o pecado, ele seduz. O pecado, ele atrai. Mas tudo isso, tudo aquilo que se manifesta como atrapalho, como pecado na nossa vida, tudo aquilo que envolve, vai nos impedir da carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Ei, tem uma maratona para nós enquanto filhos, enquanto igreja. E essa maratona não é de competição, essa maratona é de cooperação. Onde os filhos de Deus se unem e dizem, ninguém fica para trás, nós vamos caminhar juntos. Uma hora eu sou suporte para você, outra hora você é para mim. É nessa maratona, é nessa corrida, que o Senhor nos chama para a proposta da salvação. E Ele continua dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Ei, a palavra não diz para nós andarmos por regras, não diz que tem uma cartilha, não diz que tem ali indicações, que tem regras, mas a palavra diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, para quem nós estamos olhando? Não é para onde nós estamos olhando, é para quem nós estamos olhando. Porque se existe uma fé dentro de nós, se é desenvolvido um corpo de fé dentro de nós, é porque alguém construiu isso dentro de nós. De nós mesmos nós não temos fé, de nós mesmos nós não podemos crer, de nós mesmos nós não temos condições nem de chegar perto do nosso Senhor. Mas Ele desenvolve isso em nós. Então Ele diz, corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que foi proposta a Jesus? A ponto de Ele se entregar, a ponto de Ele se tornar maldição para nos fazer filhos benditos. Qual foi a proposta que Jesus recebeu? Que a palavra diz, Ele, pela alegria que lhe fora proposta. A resposta disso aqui está lá em Isaías 53. Quando a palavra diz, e Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Sabe qual é a satisfação de Jesus? De Ele ter ido para a cruz do Calvário, de Ele ter se entregado, é a minha vida e a sua vida. É a minha filiação e a sua filiação. É para agora Ele olhar e dizer, Pai, eu era o unigênito do Pai, mas eu me tornei o primogênito, abri o caminho para que muitos outros irmãos chegassem a Ti, meu Pai. E agora nós somos uma grande família, a família do Deus eterno. Essa é a alegria. Ele, pela qual, por essa alegria, Ele suportou a cruz. Quando o Senhor olhava para aquela cruz que não era dele, era nossa, Ele suportava por mim e por você, para nos tornar filhos benditos do Pai. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha. Ele não fez caso da vergonha. Ele não se ateve pela vergonha. Ele não se deteve pela vergonha. Mas tudo aquilo que seria para escárnio, seria para vergonha, ele transformou isso na alegria que ele veria de ver filhos benditos do Pai se achegando na presença dele. Então no versículo 3 ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ei, querido, querida do Senhor, você está desanimado? O desânimo está batendo? A palavra é bem clara em dizer: pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que eu e você não venhamos cansar e nem desanimar no meio do caminho. Você está cansado de quê? Você está desanimado de quê? Você está entregando por quê? Você está deixando de fazer por quê? Qual é o motivo? Quando você reunir todos os motivos da terra para que você pare, para que você desanime, para que você não prossiga, para que você fique parado ali, pense naquele que suportou tudo por causa da sua vida, por causa de você. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm virado tantas costas para o sacrifício de Jesus. Outro dia eu estava conversando com a Samanta, que se eu te escandalizei, tu me perdoa. Depois eu fiquei até pensando, meu Deus, a menina deve ter ficado escandalizada comigo. Porque eu falei: Samanta, Jesus é tão precioso, que muitas vezes não é para a gente ficar oferecendo como um produto barato de prateleira, implorando para que a pessoa receba Jesus, implorando. Gente, nós devemos erguer as mãos para o céu, que Ele nos aceitou. Que Ele nos aceitou. Agora você olha para a pessoa, você mostra o sacrifício da cruz do Calvário, você mostra as escrituras sagradas, você olha, mostra o amor, você mostra o que Ele fez, você mostra o plano da redenção, você mostra o que está preparado para nós. E você diz: você quer Jesus? A pessoa diz: eu não quero. Olhem, foi Ele que nos aceitou, foi Ele que veio atrás de nós, foi Ele que pagou o preço por nós. Ei! Se você olhar por Efésios capítulo 1, levante a mão, que você foi um dos escolhidos para estar com Ele. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento, que não é somente a questão de ser filhos, mas a responsabilidade de filhos. Não se cansem, nem desanimem. Aí é como se o autor da carta dos Hebreus estivessem conversando com essa geração e dizendo: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão querendo parar? Por que vocês estão desistindo? Não é desistindo no reino, não. É desistindo de coisas menores ainda. É desistindo de uma responsabilidade. É desistindo de vir um culto. É desistindo de vir uma oração. É desistindo de coisas tão pequenas e tão pequenas, diante da grandeza da entrega dele por nós. É como se o autor estivesse dizendo: vocês não estão tendo noção do que foi a entrega dele. Então ele diz aqui no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.
Que luta é essa que nós estamos tendo? É luta demais. É luta demais. O que você já abriu mão? O que você já entregou? Ele diz, olha, vocês estão falando, olha para os heróis da fé. Olha aqui, esses homens que se entregaram e a terra não era digna de ter eles. E aí vocês vão querer desanimar, parar, dar um tempo. Vocês acreditam que tem gente que chega para nós e diz, pastor, eu vou dar um tempo. Eu estou dando um tempo. Oh, queridos, o evangelho é sério demais. O evangelho é sério demais. O preço que foi pago é alto demais. E ele diz na luta contra o pecado. Até que ponto nós temos lutado contra o pecado que está nos assediando? Até que ponto? Ele diz, vocês ainda não lutaram. Vocês ainda não lutaram contra o pecado. Não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aí ele diz, vocês se esqueceram que ele trata vocês como filhos. Não é como bastardo, não é como ilegítimo. E nesse amor que ele tem por nós, ele não nos despreza. Ele vem com a disciplina. Sabe, a disciplina é motivo de nós enxergarmos o amor de Deus para nós. Porque quando nós somos deixados de lado, quando nada acontece, quando peca e a consciência não acusa, quando o mundo passa a ser normal, quando o palavreado já é obsceno, quando as palavras torpes fluem de forma natural. Será se realmente nós estamos dentro de uma paternidade? Porque ele diz, eu chamo vocês, eu vou disciplinar. A família de Deus, ela é disciplinada pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. E é na família que ocorre o amadurecimento. É na família que nós somos amadurecidos. Então, diante de tudo isso, é difícil, mas ele diz, vem cá, vocês são meus filhos, eu vou estar com vocês, eu vou disciplinar você, para que você seja reposicionado nesse lugar de filho, nesse lugar de obediência, nesse lugar de entrega, nesse lugar de prazer. Eu quero te trazer de volta. Então ele diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. A disciplina na Bíblia é uma questão de ânimo para nós. Que ele dirige a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se ofenda com Deus. Pois o Senhor disciplina a quem ama e ele também castiga aquele a quem aceita como filho. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos traídos por nós mesmos e caminhamos pelo caminho da desobediência. E o Senhor quer nos trazer de volta. Sabe, Deus tem nos favorecido, tem nos abençoado com tanto. Mas aquilo que nós possuímos não pode nos possuir. Lembre-se disso. Aquilo que Deus tem te dado não pode consumir a tua vida. Tem que ser uma bênção de volta para o próprio Deus. É por isso que ele vem nos disciplinando. E aí ele continua dizendo, suportem as dificuldades. Recebendo a disciplina, suporte a dificuldade. Que dificuldade você está passando? Suporte, meu irmão. Corra para Deus, vá para o joelho, vá para a oração, vá para a palavra, vá para a meditação, vá para a comunhão, procure alguém. Suporte, não entregue os pontos. Foi pago um preço muito alto para você entregar, para você desistir, para você parar no meio do caminho.
Lembre-se, a corrida proposta aqui no versículo 1 não é uma corrida de competição, mas uma corrida de cooperação. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus trata vocês como filho. E no versículo 8 ele disse: vocês não são disciplinados, porque a disciplina é para os filhos, e vocês não estão sendo disciplinados. Vocês são ilegítimos, bastardos, e não filhos legítimos do Pai. Sabe, a maior satisfação de um filho de Deus é quando ele erra e ele é corrigido. Aí você diz: obrigado, Senhor. Obrigado por me tirar desse caminho tortuoso, esse caminho torto. Obrigado por me tirar desse engano. Obrigado por me tirar desse vil prazer que eu achava que era prazeroso, mas estava comprometendo a minha alma. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor olhou para mim e me trouxe de volta. Sabe, queridos, nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo, os últimos dias, as últimas horas, os últimos momentos da igreja na face da terra, o Senhor está revelando os filhos legítimos e não os filhos religiosos. Porque o que o Senhor tem contado nessa geração são esses filhos espirituais. Esses filhos que tiveram a paternidade comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que não foi comprado, não foi atraído, não foi convencido por um movimento, por uma estratégia, por uma performance, mas foi atraído pela cruz do Calvário. É a cruz. A cruz revela, a cruz mostra a entrega dele para nós nos tornarmos filhos benditos do nosso Pai. Nossos pais disciplinavam por curto período e nós obedecíamos, mas ele vem dizendo aqui que a disciplina que ele nos aplica é para o nosso próprio bem e para nós participarmos, sabe de quê? Da santidade dele. Você foi chamado, igreja, filho bendito, filha bendita, você foi chamada para participar da santidade do nosso Deus. Um Deus santo, um Deus incontaminável, um Deus inegociável, que não negocia os princípios, a palavra, os valores, porque Ele é santo em si mesmo. E talvez você olhe para você, eu olho para mim e digo: não acredito, mas eu sou tão pecador assim. Nós somos. É por isso que isso demonstra a grandiosidade dele, de vermos quanto barro nós somos, quanto pequenos, e Ele nos chama para a sua santidade. Ele nos chama para Ele mesmo. E Ele diz que tudo isso, mais tarde, vai produzir o fruto. E sabe qual é o fruto que o Filho de Deus produz? Fruto de justiça e fruto de paz. Está aqui no versículo 11. Para aqueles que pela disciplina de Deus, foram exercitados. Portanto, fortaleçam-se. Fortaleçam as vossas mãos enfraquecidas. Fortaleçam os vossos joelhos. E no versículo 13 ele diz: façam caminhos retos para os seus pés. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está percorrendo? A Bíblia diz: façam caminhos retos para os seus pés.
E nesse caminho, nem o manco, ou seja, aquele que não está tão firme, aquele que de alguma forma foi lesionado nessa corrida, nem mesmo eles irão se desviar, antes serão curados com vocês nessa maratona. A tua vida de filho, a tua vida de santidade, a tua vida de entrega, meu irmão, produz cura para a vida de outras pessoas. Então ele termina dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos. Talvez você ache essa palavra aqui muito pesada, mas é a Bíblia que está falando. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem vida separada. Queridos, nós somos chamados para essa corrida e nós não temos que perder tempo nos desviando para um lado e para o outro. Queridos, não tem tempo para isso. Entenda, pelo Espírito de Deus, nós não temos tempo para distrações. O tempo é chegado. Jesus está voltando. Não se desvie, não olhe para outro lado, não pegue outro caminho, não pegue outro atalho, porque você vai perder tempo depois em voltar. Sabe, queridos, a paz com todos não pode comprometer a nossa santidade. Tenha paz com todos, mas contando que isso não comprometa a tua santidade. O que você quer dizer com isso, pastora? Tenha paz com todos, mas não se relacione com o pecado de todos. Não se relacione com a vida desviada das pessoas. Não se importe. Tenha paz, mas não se ofenda. Não se importe com aquilo que falam. Não se importem com aquilo que muitas vezes vem sobre você. Porque nós nos magoamos, na verdade. Os maiores problemas que nós temos são com pessoas. Pessoas que acusam, pessoas que falam mal, pessoas que desprezam, pessoas que causam injúria, pessoas que desdenham, pessoas que profanam, pessoas que de alguma forma querem chamar a tua atenção, falando inverdades ao teu respeito. Mantenha a paz, mas não comprometa a sua santidade. Você precisa fazer esse exercício. Eu sei de muitas coisas. Mantenho a paz e não permito que aquilo atinja a minha vida de entrega para com o meu Deus. Porque nós fomos chamados para sermos filhos. Filhos que vivem os privilégios, mas também vivem as responsabilidades. A minha palavra de hoje é para você, igreja. Não desanime. Não pare no meio do caminho. Não desista. Não entregue os pontos. Agarre com firmeza a tua paternidade. Eu até coloquei aquela mão ali. E quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava organizando essa mensagem, porque já estava preparada pelo Espírito no meu coração, e eu me lembrei de todas as vezes que eu ia atravessar a rua com a Isabela, e eu sempre pegava ela assim pelo punho, e ela dizia: mãe, pega na minha mão. Eu digo: não, no momento de perigo, eu tenho que te pegar aqui, porque daqui ninguém te arranca de mim. A Bíblia diz: aquele que está seguro na minha mão, Jesus falando, e na mão do meu Pai, que é mais forte do que eu, ninguém arrebatará. É desse jeito que Deus está te segurando. Não faça força para sair das mãos dele. Facilite a caminhada. Porque você foi chamado
para ser filhos benditos do nosso Deus. Nós não somos escravos, irmãos. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos. Você precisa ter essa convicção. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui por meu nome me chamou. Para ser filho de Deus, isso não acontece com esforço. Para ser filho de Deus não acontece por ofertas. Para ser filho de Deus, você não se torna filho de Deus cumprindo regras. Você se torna filho de Deus nascendo de novo. Nascendo da água e do Espírito. Você se torna filho de Deus, crendo que Ele morreu e ressuscitou. Você se torna filho de Deus confessando com os seus lábios. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Porque filho de Deus não tem vergonha da sua paternidade. Filho de Deus não tem vergonha de dizer: sim, eu quero ser filho de Deus. Porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. É desse jeito.
desejo do nosso coração e do coração do Pai é que você seja participante da família de Deus. É que você tenha essa convicção de ser filho de Deus. É de você saber que você não é bastardo, que você não foi criado para ser ilegítimo, mas você foi criado para ser filho de Deus. E se você não tem essa convicção, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é você não ter a convicção e permanecer longe de um Deus que te fez para ser filho bendito dele. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque somente assim você se torna filho de Deus. Não deixe que o pecado te embarace. Não deixe que o medo te domine. Não deixe que as circunstâncias venham te falar que você não é filho. Se você já confessou diante dos homens e diante de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas se isso não aconteceu, você precisa, porque a Bíblia diz, o Senhor falando: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu o envergonharei diante do Pai. Eu preciso falar essas verdades para você. Eu preciso te dizer que não é só vir à igreja, não é só gostar do louvor, não é só gostar da pregação, não é só isso, porque no arrebatamento muita gente que gosta disso vai ficar, porque é receber Jesus Cristo como seu Salvador. E se você não fez isso, essa noite é uma noite de oportunidade. Você pode receber o Senhor e fazer parte dessa família de Deus. Oh, aleluia. Todos os domingos nós estamos com as portas abertas aqui. E todos os domingos nós perguntamos a mesma coisa. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que quer receber o Senhor Jesus. Porque dessa forma, no último dia, naquele dia que nós estivermos diante do Senhor como igreja, como o povo que se reuniu aqui, isso será testemunha de dizer: nós falamos para você que você precisa receber Jesus. Todos aqui já são filhos, amém? Tem alguém aqui que ainda não tem essa convicção, mas que hoje quer fazer isso, quer ter essa convicção, quer dizer: Senhor, eu te confesso diante dos homens, eu te confesso diante das pessoas. Temos alguém essa noite? Então eu quero entender que todos que estão aqui podem celebrar como filhos de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo. Pois eu sou filho de Deus. Celebre Ele!
Aleluia. Deus de toda a glória, de toda a honra, eu oro em favor da tua